Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Uma das coisas que descobri, se você der tudo de si a Deus, você tem que estar disposto também a dar a Ele sua reputação. Para ser cheio de Deus e dar tudo de si a Ele, eu posso te garantir que o diabo providenciará pessoas que não gostarão disso, serão contra você, vão te rejeitar. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou muito feliz por ter você comigo hoje. Temos muitas pessoas bonitas, maravilhosas, bonito se for rapaz, para me ajudar a me animar, enquanto eu trago a palavra para você aqui hoje. Amém? E hoje eu quero falar sobre dar tudo de si a Deus. Eu quero que você realmente pense nisso, porque podemos pensar que estamos dando, mas talvez não estamos. Existe alguma área da sua vida em que você apenas fechou a porta e disse: bem, não posso deixar você entrar por essa porta. Ou qualquer coisa que você não esteja disposto a entregar a Deus, se Ele te pedir para entregar? Em João 17:10, Jesus disse ao Pai: tudo que eu tenho é seu, e tudo que você tem é meu. Uma palavra tão pequena, só 4 letrinhas, mas cara, com significado grande, enorme. E eu senti que Deus me disse uma vez, há muito tempo: se você cuidar das minhas coisas, eu cuidarei das suas. Então acho que essa é a chave. Quando damos tudo de nós a Deus, Ele pode nunca te pedir tudo o que você tem, mas tudo precisa estar na mesa para que Ele pegue. E vamos falar de tempo, por exemplo. Sabe, às vezes você fica tão ocupado fazendo outras coisas que realmente tem muita dificuldade em encontrar tempo regular para passar com Deus. E muitas pessoas têm problemas com isso. Mas Deus deve vir em primeiro em nosso tempo. Então, se dermos tudo de nós a Ele: Deus, o meu tempo é seu, me avise quando precisar, no que precisar de mim. Eu tenho um plano hoje, mas estou disposto a mudar o meu plano, se não for o seu plano. Apenas me diga onde e quando precisa de mim. Bem, o que você ainda não liberou para Deus? Sabe, às vezes até mesmo as mágoas e as feridas que temos, não estamos dispostos a nos abrir e deixar Deus entrar e trazer a cura que só Ele pode trazer. Às vezes há coisas escondidas por anos e anos e anos que não contamos a ninguém. Eu fui entrevistada numa rádio outro dia e queriam que eu falasse sobre o meu testemunho, e então eu falei sobre o abuso que sofri. Então tivemos algumas pessoas ligando depois e elas disseram: eu fui abusada, eu tenho 66 anos, fui abusada quando criança pelo meu pai e eu nunca contei a ninguém. E veja, tem tantas pessoas desse jeito que guardam esses segredos e acham que às vezes são nossos segredos que nos deixam doentes. E claro, se você for falar com alguém, deve ser um conselheiro de Deus, e até mesmo falar com Deus sobre algo seria bom. Ou com um pastor, ou com um amigo que seja confiável, se puder encontrar alguém que guarde seus segredos, o que admito que é muito difícil hoje. Mas precisamos deixar Deus entrar em todas as áreas de nossas vidas. Dê tudo de si a Deus. Deixe-me lembrá-lo do que Jesus disse, João 17:10. Pai, tudo o que eu tenho é seu, e tudo o que você tem é meu. Acho que você poderia se sentar com essa escritura por algumas horas e pensar nela, porque é uma escritura e tanto para simplesmente passar por cima e não pensar no seu significado, sabe? Paulo implorou que aqueles a quem ele ensinava dedicassem tudo o que tinham, seus membros e faculdades, a Deus como sacrifício vivo. Vamos pensar nisso. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, em vista de todas as misericórdias de Deus, que façais uma decisiva dedicação. É uma decisão de vossos corpos, apresentando todos os vossos membros e faculdades como sacrifício vivo, santo, devotado, consagrado e agradável a Deus, o qual
é o vosso culto, não irracional, mas o seu culto racional, inteligente, o qual é a vossa adoração espiritual. Então, ele está dizendo que Deus espera que demos tudo de nós como sacrifício vivo. Na lei, eles ofereciam sacrifícios mortos, mas ele quer sacrifícios vivos. Ele quer trabalhar através de nós. Ele diz: ofereçam todas suas faculdades. Então, isso é a minha mente, como eu penso, a minha boca, aquilo que eu falo, meus pés, onde eu vou, meus olhos, o que eu assisto, meus ouvidos, aquilo que eu ouço. Tudo o que somos, nós devemos oferecer a Deus. Eu acho que todo o nosso dinheiro deveria ser oferecido a Ele. E eu sei que eu quase posso sentir as pessoas recuando, sabe? Quando eu falo isso, eu não... Sabe, nós não teríamos dinheiro se Deus não tivesse dado dinheiro a nós. Temos que superar essa de é meu, porque nós não somos donos de nada. Somos apenas administradores. E eu sei, na antiga aliança, o dízimo fazia parte da lei. Todo mundo tinha que dar 10%. E, na verdade, se você realmente entender as várias ofertas de gratidão e outras especiais, dízimo, sabe, esqueci qual era a porcentagem que davam, mas era muito alta, cerca de 40%, 50% que acabavam dando. E claro, as pessoas hoje dizem, bem, isso era na lei, e eu nem realmente vou me preocupar em discutir esse ponto, porque Jesus, como você sabe, ele cumpriu a lei. E nós não damos o dízimo debaixo da lei, mas devemos ofertar generosamente, diz a Bíblia, no Novo Testamento. Então, eu tenho a sensação de que se você procurar a definição de generosamente e a definição de 10%, descobrirá que generosamente é muito mais. E acho que se eles conseguiam dar o dízimo debaixo da lei, o que deveríamos estar fazendo debaixo da graça? E sabe, infelizmente hoje muitas pessoas nem são ensinadas sobre ofertar porque os pregadores e pastores têm medo de deixar as pessoas bravas. Elas não querem ouvir isso, mas apenas ouça isso antes de ficar com raiva de mim por falar de dinheiro. Se você está fazendo o que sabe que é certo, então por que falar disso te incomodaria? Certo? Sabe, não há nada para se preocupar se você tem uma boa consciência sobre o que está fazendo. E não use a desculpa, eu vou dar o meu dinheiro para um pregador mau caráter desperdiçá-lo. Sabe, só porque tiveram pessoas que ficaram conhecidas por desperdiçarem e usarem mal o dinheiro do ministério. Se você ofertou para Deus, Deus cuidará de você. E tem médicos que são charlatães, mas isso não te impede de ir ao médico se ficar doente. Então, só porque existem pregadores em ministérios que fazem coisas erradas, isso não deve ser jogado sobre todos nós. Amém? Isso é o que eu tenho a dizer sobre o dinheiro. E se você ouvir alguém fofocar ou falar mal de outras pessoas, apenas diga, sinto muito, mas eu prefiro não ouvir isso. O que você assiste na TV, quando coisas que não deveriam ouvir te tocam, você desliga? Às vezes é difícil quando você está realmente interessado em algo e você quer realmente ver o resto daquilo, mas todos nós temos nosso próprio acordo padrão com Deus, eu acho, mas há certas coisas que eu sei que eu não devo ver e ouvir, e eu sei porque lutei essa batalha. Talvez eles não digam isso de novo e só quero ver como termina, e eu finalmente descobri. Você sabe o que eu descobri na vida? Obedecer a Deus é muito mais fácil do que ter uma consciência culpada. Quero dizer isso de novo. Obedecer a Deus é muito mais fácil do que ter uma consciência culpada. Não tem nada pior do que nenhum travesseiro que seja mais difícil de deitar do que um travesseiro de culpa. Então, Gênesis 6, 22. Então assim fez Noé segundo tudo o que Deus lhe ordenou. Agora, eu me pergunto quão difícil foi para ele construir aquela arca. As pessoas deviam ter pensado que ele era absolutamente maluco. O que está fazendo?
Bem, eu estou construindo este grande barco que Deus me disse para construir, porque vai começar a chover e vamos ter um dilúvio. Eles nunca tinham visto uma chuva, eles não sabiam o que era. Noé também não sabia. Tentei descobrir quanto tempo ele levou para construir a arca e eu encontrei vários especialistas diferentes com várias opiniões, o que sempre acho engraçado. E varia de 5 a 75 anos, sabe? Mas então a média é de que mais especialistas pensaram em 75, a maioria deles, mas digamos que tenha sido só 5 anos, mesmo assim demorou muito. É muito tempo para as pessoas tirarem sarro de você e dizerem coisas desagradáveis. Então, uma das coisas que descobri, se você der tudo de si a Deus, você tem que estar disposto também a dar a Ele sua reputação. Para ser cheio de Deus e dar tudo de si a Ele, eu posso te garantir que o diabo providenciará pessoas que não gostarão disso, serão contra você, vão te rejeitar. Se você quiser seguir a Deus até o fim, elas vão te rejeitar. Muitos querem o bastante de Jesus para ficar fora do inferno, mas não o bastante para realmente andar em vitória. Amém? Enquanto a obediência nós andamos, especialmente se Deus nos pede para fazer algo que não faz sentido para a nossa mente. Isso não faz sentido? Isso não é razoável? Sabe, quando Deus me pediu para cuidar da minha mãe e do meu pai, quando envelheceram, no começo repreendi achando que era o diabo, eu disse, não há como Deus me pedir para fazer isso, e ele simplesmente não me pediria para fazer isso, sabe? Pensei, vou perguntar ao David, ele me dirá de jeito nenhum, não vamos gastar todo esse dinheiro com quem não fez nada além de abusar de você. Então lhe perguntei, e o que você acha que ele disse? Bem, se Deus disse para fazer, melhor fazer. Eu pensei, você não ajudou em nada. Noé provavelmente se tornou motivo de chacota daquela região. Sua obediência prejudicou sua reputação com os homens. O quão disposto você está a obedecer a Deus se isso significar perder sua reputação com os homens? Ou perder alguns de seus amigos? Quando eu fui batizado no Espírito Santo, começamos a compartilhar com as pessoas o que Deus nos mostrou e o que aconteceu quando comecei a ensinar o estudo bíblico. Perdemos a maioria de nossos amigos e eu só me lembro de 2 que ficaram conosco. Muitos da família se voltaram contra nós e fomos retirados da comunhão com a igreja e nos deram 2 opções, sair ou calar a boca. E calar a boca não era uma boa opção para mim, o que você provavelmente já sabe. E então, Paulo disse, se eu estivesse tentando ser popular com as pessoas, eu não seria agora um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Me pergunto quantas pessoas realmente perdem todo o seu destino com Deus, porque preferem manter as pessoas felizes do que fazer o que acreditam que Deus lhes pediu. E sabe, às vezes nós pensamos demais. É como, você sabe de algo aqui, mas aí quando você põe sua mente nisso, a Bíblia diz que enganamos a nós mesmos, está em Tiago 1. Enganamos a nós mesmos por meio dos argumentos que são contrários à verdade. Como é rápido a gente argumentar. Isso não pode estar certo? Mas temos que aprender a andar no Espírito. E as pessoas sempre me perguntam, como se começa um ministério como o seu? Eu penso e digo, primeiro, você não começa. E, se começar, Deus não te ajudará a terminar. E a única resposta que posso lhes dar é, você segue a direção do Espírito, mas, infelizmente, poucas pessoas são ensinadas a fazer isso hoje. Elas sempre querem que seja outra pessoa. O que você acha que eu deveria fazer? O que você faria nessa situação? Primeiramente, elas não sabem o que fariam porque não estão na sua situação. E você tem que seguir a paz em seu coração. E sabe, às vezes é preciso trabalhar em algumas coisas para chegar a isso. Sabe, quando você realmente quer fazer algo ou você realmente não quer fazer algo, é fácil se convencer de que Deus também não quer que você faça. Mas, se você se sentar por um tempo, chegará naquele lugarzinho de coceira, lá dentro onde você fica, mas vamos em frente, damos mais desculpas, mas eventualmente cedemos a Deus. A Bíblia usa algumas palavras com as quais não estamos familiarizados. Vamos dar uma olhada na palavra dedicação e na palavra consagração.
Eu amo ler livros mais antigos. Eu quero que todos vocês leiam meus livros, mas eu gosto de ler os livros antigos. Eu espero que daqui a 100 anos, depois que eu partir, as pessoas leiam os meus livros e digam: eu li um livro antigo outro dia. Eu ouvi algumas coisas que eu nunca ouvi antes, mas eu realmente tive que voltar aos livros do século XVI e XVII para aprender algumas das coisas nas quais eu ando hoje, porque acho que às vezes não vamos fundo bastante. Quando você começa a falar com as pessoas sobre sacrifício, dedicação e consagração, dar tudo de si, cara, elas querem encontrar uma nova igreja para ir imediatamente. Dedicação significa devoção a algo. Significa devotado a um ser divino, ou reservado para um propósito especial. E isso é o que eu quero transmitir a você e para as pessoas que nos veem na TV ou YouTube, onde quer que nos vejam. Você está separado para um propósito especial. Você não pertence a si mesmo. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Você foi comprado com o precioso sangue, o sangue de Jesus Cristo. Então você já não é mais de si mesmo. O mínimo que podemos fazer pela manhã é dizer: Deus, aqui estou eu. O Senhor quer me usar em algo hoje, a quem eu posso ajudar hoje? Para quem eu posso ser uma bênção hoje? Eu tenho meu plano, isso é o que eu planejei, mas eu estou aqui. Poderíamos pelo menos fazer isso, poderíamos apenas nos oferecer, mas às vezes você tem medo de fazer isso. Estou planejando ir às compras, eu não quero que Deus fique no meu caminho. Estou planejando fazer isso e aquilo, eu não quero que fique no meu caminho. Mas sabe, não há lugar mais feliz para se estar do que no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar para se estar. E então a palavra consagração significa ungido com o Espírito Santo para um propósito especial, e não para ser usado para outras coisas que se tornaram sagradas por uma cerimônia. Sabe, esta é a minha xícara. Eu aposto que não tem ninguém mais por aqui que beba nela. Sabe por quê? Porque ela é minha xícara. Eu tenho copos com canudinho e tem meu nome neles, porque se eu não beber no copo com canudo, eu fico com o batom todo manchado. E assim, ninguém bebe nos meus copos com canudinho. E nas viagens eu levo o meu copo de cristal, onde eu bebo e eles sabem que é o copo da Joyce. Agora, esse é um exemplo bobo, mas a verdade é que você é reservado para um propósito especial como esse, não é para ser usado para outras coisas, mas sempre, pelo menos, esteja disponível para Deus. Ele pode não te chamar, mas você sempre deve estar disponível para que Ele te use. Romanos 1:7. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serem santos e destinados à vida consagrada, graça e bênção espiritual e paz sejam vossas da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Todos digam consagrados. 1 Pedro 2:5. Venham e como pedras vivas sejam edificados em uma casa espiritual, para um santo, dedicado, consagrado. Uau, ambas as palavras estão nesta escritura. Para um sacerdócio dedicado, consagrado para oferecer aqueles sacrifícios espirituais que são aceitáveis e agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Agora sabe, existem cristãos que são realmente dedicados a Deus, consagrados a Ele e fazem tudo o que podem para viver corretamente diante de Deus, mas também há muitos cristãos sem compromisso. E essa é uma das grandes razões pelas quais os cristãos não estão afetando o mundo como deveriam afetar. É porque às vezes é muito difícil dizer a diferença entre quem é um cristão e quem é um cristão carnal, sabe? Às vezes vamos à igreja só porque sempre fazemos isso ou, sabe, apenas porque estamos lá há anos. Pensamos que está tudo bem. Quantas pessoas você pergunta, você é cristão? E elas dizem, bem, eu vou à igreja. Eu vou à igreja, bem isso. Ficar sentada na garagem o dia todo não me faz ser um carro. Sabe?
Somos chamados para sermos separados e consagrados a Deus, não apenas para sentar num banco uma vez por semana, ou ouvir alguém falar e ficar olhando para o relógio, mal podendo esperar para sair de lá, para que possamos comer. Ser cristão significa que você é um seguidor de Jesus Cristo. Um seguidor de Cristo, você tenta viver a vida que ele viveu. A Bíblia diz que estamos destinados a sermos feitos à imagem de Jesus Cristo. Então, quando nascemos de novo, o que Deus quer que acolhamos é o Espírito Santo em nossas vidas. E é Ele quem ensina a todos nós. Eu estou te ensinando hoje, mas para você realmente receber disso o que precisa receber, preciso ser ungida com o Espírito Santo e você precisa estar ouvindo como se realmente pretendesse praticar isso que você ouve. Não apenas vir e ver o que a Joyce está vestindo hoje ou só para vir aqui no estúdio e ver como eles fazem a filmagem ou não e apenas ir à igreja porque você não quer que a mamãe ou a vovó fique brava com você. Precisamos olhar para os nossos motivos e saber por que estamos fazendo as coisas que fazemos. E quanto à palavra sacrifício, esta é uma palavra e tanto, não é? Porque sacrificar significa desistir de algo que queremos manter. Agora, sabe, eu não me importo de doar as minhas roupas que já usei muito tempo, que usei por tanto tempo e até cheguei a enjoar e não uso mais, sabe? E ainda estão em ótimas condições, mas não me importo de abrir mão delas. Mas Deus me pediu uma vez para dar um vestido novo, gente. Ele ainda estava guardado no saco plástico. Agora, isto é uma outra história. Eu meio que passei direto por aquela oração, fingindo não entender o que Deus estava me dizendo. E eis que da próxima vez que eu abri o armário, tudo que eu conseguia ver era só aquele vestido. Bem, Deus nunca disse que você não pode dar algo novo, sabe? Às vezes, honestamente, quando você compra algo, nem está comprando para você. Eu vou te contar um segredo. Uma vez que Deus põe o dedo em algo e pede para você dar, se você guardar, nunca mais desfrutará daquilo depois disso. Porque uma vez que Deus pede, já não pertence mais a você. É melhor ir em frente e dar aquilo. Senti nos últimos dias que Deus estava me pedindo para dar uma oferta de gratidão só para agradecê-lo por sua bondade em minha vida. E eu orei a respeito, e orei um pouco mais, e finalmente nesta manhã pensei, Joyce, faça logo o cheque, acabe com isso, não adianta esperar para ver, sabe? Não precisamos de um monte de confirmações e que 2 anjos apareçam, ou um profeta venha à cidade e nos chame no meio da multidão. Só precisamos fazer o que sentimos em nosso coração, que Deus está nos pedindo para fazer. Amém? E como terminamos é mais importante do que como começamos. E tem pessoas na Bíblia que começaram certo, mas terminaram errado. E tem outras na Bíblia que começaram errado e terminaram certo. Agora, sou uma dessas, eu comecei errado, mas estou tendo um bom final e eu não sei sobre você, mas eu estou muito feliz por Deus ser o Deus da segunda, da terceira, da quarta chance ou de quantas precisarmos para acertar. Deus nunca te rejeitará se você for a Ele. Não importa quantas vezes você falhou ou caiu. O justo cai 7 vezes, mas se levanta novamente, diz a Bíblia. Não importa quantas vezes você tenha caído. Se você voltar para Deus, sinceramente, Ele nunca, jamais rejeitará você. A Bíblia diz que Ele nunca rejeitará ninguém que venha até Ele. Isso é uma boa notícia para alguém que está ouvindo hoje. Deus está te esperando de braços abertos. Hoje eu quero contar a história de Saul e vamos realmente tomar um tempo e ler as Escrituras. Porque ele foi convidado a fazer algo e ele fez parte disso, mas ele não fez tudo. Ele sacrificou algo, mas ele não obedeceu. E Deus disse que fazer isso é como feitiçaria. Não fazer tudo o que Deus lhe diz
para fazer. 1 Samuel 15, 1-3, Saul era rei e Samuel havia ungido Saul para ser rei sob a direção de Deus. Ele havia passado muito tempo com Saul. Eu sou aquele que o Senhor enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, ouça agora esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor, eu castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, quando o cercaram, quando eles subiam do Egito. Agora aqui está a sua instrução a Saul. Agora vá, ataque os amalequitas e totalmente... Veja, perdemos algumas palavras e destrua totalmente tudo o que lhes pertence. Não poupe a ninguém. Matem os homens, mulheres, crianças e bebês, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Agora, poderíamos ter muitas perguntas sobre isso? Bem, o que as crianças fizeram? O que os bebês fizeram? Não entendemos coisas assim, mas sabemos que eles eram adoradores de ídolos. E Deus, ele sempre tem uma razão para aquilo que ele faz. O verso 8 diz ele, falando de Saul, tomou Agag, rei dos amalequitas, e o deixou vivo. E Deus não lhe disse para fazer isso. Mas elimine-os totalmente. Mas ele levou o rei vivo, mas todas as outras pessoas ele destruiu totalmente com a sua espada. Mas Saul e o exército pouparam Agag, o melhor das ovelhas e também do gado. Talvez não fizesse sentido para eles ter que matar. Bem, são boas ovelhas, são bons gados. Mas, ouça isso. Eles pouparam tudo que era bom. Eles não estavam dispostos a destruir completamente, mas só tudo que era desprezado e fraco. Eles destruíram totalmente. Então a palavra do Senhor veio a Samuel, o profeta. Eu me arrependo de ter feito a Saul rei. Espero e oro para que Deus nunca tenha que dizer eu me arrependo de ter posto a Joyce sobre esse ministério. Eu não quero jamais que Deus se arrependa de ter me colocado aqui, ou de qualquer coisa que Ele me permitiu ou me pediu para fazer. Eu lamento tê-lo feito rei porque ele se afastou de mim e não cumpriu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Samuel tinha passado muito tempo com Saul e o irritava que todo aquele tempo seria desperdiçado. De manhã cedo, Samuel se levantou e foi ao encontro de Saul. Mas foi-lhe dito, Saul foi para o Carmelo, ouça isso, e lá então ele ergueu um monumento em sua própria honra. Veja, se você realmente dedicar um tempo para ler isso, verá que ele ficou cheio de orgulho. E assim, as pessoas orgulhosas pensam que podem fazer o que quiserem e não precisam mais ouvir a Deus. Em Romanos capítulo 12, a Bíblia diz, tome cuidado para não pensar mais de si mesmo do que deveria pensar. É por isso que um bom líder é um servo. Sabe, há uma diferença entre um chefe e um líder. E muitos que são chamados para serem líderes pensam que são chefes e porque têm autoridade eles mandam e maltratam todas as pessoas. Mas nós devemos dar um exemplo. Ele ergueu um monumento em sua própria honra. Agora, quão estúpido seria se da próxima vez que eu viesse aqui fazer esse programa e você visse uma estátua da Joyce no jardim da frente, eu dissesse, isso foi feito em minha homenagem por causa das grandes obras que eu fiz. Você pensaria, isso é ridículo? É claro. Mas temos que ter muito cuidado com o orgulho, sabe? O orgulho é o que derrubou Satanás. E não pense que ele não virá atrás de você. E quando você começa a julgar outras pessoas e criticá-las também, é quando você precisa examinar seu coração e se perguntar, quem eu acho que eu sou para julgar outras pessoas? Quando Samuel o alcançou, Saul disse a ele, o Senhor te abençoe, pois eu cumpri as instruções do Senhor. Ele mentiu na cara dura. Mas Samuel disse, então o que são esses balidos de ovelhas que ouço e esse mugido de gado? Agora, esta é realmente boa. E Saul respondeu, foram os soldados que os trouxeram? Agora você vê que ele joga a culpa nos outros e não é isso que sempre fazemos? Sabe, começou com Adão e Eva. Adão, o que você fez foi a mulher que o Senhor me deu.
Se o Senhor não tivesse me dado a Eva, então eu não a teria ouvido, Senhor. Eu poderia continuar falando sobre Adão e Eva, mas não vou. Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e do gado, e aqui está para sacrificar ao Senhor. Bem, sabe, eu só fiz isso porque era uma coisa realmente boa. E simplesmente não fazia sentido desperdiçar isso. Então eu guardei Deus para sacrificar a você. Agora veja quanto engano. Então, ore todos os dias para você não ser enganado. Porque a coisa assustadora sobre o engano é que quando você é enganado, você não sabe o que está sendo. E quanto mais enganado você fica, mais relutante fica em ouvir qualquer um que tente te dizer que você está sendo enganado, sabe? E Satanás é um enganador. E a Bíblia diz que nos últimos dias o engano seria tão grande que, se ele não abreviasse os dias por causa dos seus eleitos, nenhum homem poderia suportar a tentação que virá sobre a terra. Então, se cremos que estamos vivendo nos últimos dias, então também é melhor acreditarmos que existe uma tentação para nos enganar. Quando você olha para isso, é como se estivesse tudo bem ali. Não fazia sentido para ele. Por que se livrar de tudo isso? Temos que ter muito cuidado quando sentimos que Deus nos disse algo e pormos a mente nisso. Bem, isso não é lógico. Bem, Deus, sabe, muitas das coisas que Deus me pediu para fazer, ao longo dos anos, não faziam sentido. Não fez sentido quando Ele me chamou para ensinar. Eu não tinha treinamento, nunca tinha sido ensinada a montar uma mensagem, nunca fiz um curso de teologia, eu nem conhecia a Bíblia. E, no entanto, você dá o primeiro passo de fé, então Deus lhe dá o que precisa. E você dá o próximo passo de fé, e Deus lhe dá o que precisa. É por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 1 que Deus escolhe de propósito as coisas fracas e loucas do mundo para confundir as sábias. Ele escolhe pessoas que ninguém mais escolheria. Ele escolhe as pessoas e as usa. E isso não faz sentido. E aí as pessoas terão que admitir, bem, acho que é de Deus. Sempre me perguntam a mesma coisa. Como você fez isso? Como escreveu 151 livros? Eu não tenho ideia. Eu venho só escrevendo há quase 50 anos. Como você fez isso? Como fez aquilo? Como soube fazer isso? E como soube fazer aquilo? Eu não acho que eu sabia aqui na cabeça. Dave não sabia também. Apenas seguimos o que sentíamos que Deus nos disse para fazer. E no começo nós sentimos que Deus nos disse, não fique preso às pessoas e faça aquilo que elas estão fazendo. Siga a mim e faça o que eu lhes digo. Eu não quero uma replicação de outra pessoa, eu quero algo fresco e novo. Amém? E, veja, eu até tentava marcar encontros com pessoas diferentes para poder perguntá-las o que acham que devo fazer. E a única pessoa de quem consegui chegar o mais perto foi alguém que estava na TV e tinha um ministério bem-sucedido. E ele estava falando numa conferência onde eu estava falando, e eu vi no saguão do hotel naquela noite, e acontece que o quarto dele ficava no nosso corredor, e eu disse, posso te fazer uma pergunta? E ele disse sim, e eu disse, estamos indo para a TV, você tem um conselho? E ele disse sim, não faça isso. Bem, isso foi realmente muito encorajador. E adivinha, se eu tivesse escutado a ele, não estaríamos aqui hoje. Então, às vezes, você tem que estar disposto a perder tudo para obedecer a Deus. Aposto que tem pessoas aqui se contorcendo em seus assentos. Basta, foi o que Samuel disse a Saul. Deixe-me dizer-lhe o que o Senhor me disse ontem à noite. Diga-me, respondeu Saul. Samuel disse, embora você fosse pequeno aos seus próprios olhos, Saul, não se tornou o chefe das tribos de Israel, o Senhor ungiu rei sobre o seu povo. E ele disse, quando você era pequeno, quando era humilde, quando sabia que não era nada sem mim, eu te promovi e te ungi como rei.
E agora que se tornou rei, você está erguendo monumentos a si mesmo e desobedecendo a Deus. E ele o enviou em uma missão dizendo: vai e destrua completamente aqueles ímpios, os amalequitas, faça guerra contra eles até que você os elimine. Agora ouça isso. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? E Saul disse: mas eu obedeci ao Senhor. Talvez ele também tenha sido enganado. Quando você segue esse caminho de desobediência, é fácil para o inimigo enganar você. Eu fiz o que era certo. Mas Samuel respondeu: por acaso o Senhor se agrada tanto de holocaustos e sacrifícios quanto em obedecê-lo? Obedecer é melhor do que sacrificar, pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E a arrogância é como o pecado da idolatria. Porque você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou a você como rei. E aqui vem. Então Saul disse a Samuel: eu pequei, eu violei o mandamento do Senhor e as suas instruções, e aqui está o porquê. Eu estava com medo das pessoas, então eu cedi a elas. Eu me pergunto quantas pessoas sobem no púlpito e não dizem às suas congregações o que elas sabem que Deus quer que elas digam, porque isso vai deixar as pessoas muito bravas, sabe? Ou quantos não dizem o que sabem que devem dizer, porque algumas das pessoas ricas da congregação estarão lá e não querem incitá-las a deixar de ofertar. Eu vou lhe dizer, vai chegar o dia em que seremos cobrados perante Deus. Já somos responsáveis, a responsabilidade aparece em nossa vida, mas imagine estar diante de Deus e Ele te perguntar: por que você não fez tudo que eu lhe pedi? E eu passei por uma situação que é tão engraçada, mas quando Deus me chamou para ensinar um estudo bíblico em casa por 5 anos, e então, por 2 anos e meio, desses 5 anos, eu ensinei num segundo, sabe? E então, comecei a sentir que Deus queria que eu saísse do emprego. E assim eu teria tempo para estudar a Bíblia, porque você não pode, pelo menos não deveria estar ensinando a Bíblia se não a conhece. E sabe, eu já tinha 3 adolescentes na época, e eu não podia sair para estudar teologia, não tínhamos dinheiro para isso. E largar o emprego pode não parecer muito se você tiver muito dinheiro, mas se eu largasse o meu, ficaríamos com $40 a menos para pagar as contas no fim do mês. Sem contar ter qualquer coisa para roupas ou reparos, ou qualquer tipo de entretenimento ou coisas assim. Então, se ouvíssemos a Deus, seria uma escolha difícil e não poderíamos pagar as nossas contas se não tivéssemos um milagre todo mês. Um milagre por mês. Agora, Dave nunca pareceu ter muito medo em relação ao dinheiro. Ele sempre foi capaz de confiar em Deus nessa área, mas eu tinha muito medo em relação ao dinheiro. Acho que isso foi em parte porque eu nunca tive ninguém para cuidar de mim, sabe? E então, não sabia como confiar em Deus. Às vezes, se você não sabe como confiar em Deus, Ele vai te pôr em posições onde você não tem escolha. E então, eu saí do emprego de tempo integral e consegui um de meio horário. Veja, tinha um pouco de Saul ali. Bem, vou sacrificar esse trabalho de tempo integral, mas vou ganhar dinheiro suficiente apenas para ter certeza se caso você não me ajudar. Sabe, todos gostamos de ter um plano backup, não é mesmo? Sabe, muitos de vocês têm. Eu vou confiar em Deus, mas se Ele não ajudar, tenho isso aqui no meu banco. Então, é tão engraçado agora, mas na época não foi. Eu fui demitida desse emprego. E eu não era o tipo de funcionária que era demitida, eu sempre era promovida. E eu era contadora, como eles nos chamavam naquela época.
e eles usavam máquinas de contabilidade, e algo dava errado com aquela máquina toda vez que eu a tocava. E sabe, chegou ao ponto em que ficou óbvio que era sobrenatural, que não era apenas, sabe, eu. Bem, para encurtar a história, eu acabei descobrindo que a gerente do escritório ela praticava bruxaria. Agora, de todos os lugares para eu escolher trabalhar meio horário, eu fui atraída para um dos melhores. Um dia ela estava copiando um livro grande e eu disse, o que você está copiando? Ela disse, meu livro de bruxaria. Eu pensei, Então eu tentei pregar para ela e o resultado final foi que ela realmente tomou ódio de mim, sabe? E então encontrou um motivo para me demitir. Aí caí na real rapidinho de que quando Deus me disse, pare de trabalhar, ele disse, pare de trabalhar. Ele não disse para eu trabalhar meio horário. Agora, você pode rir de mim, mas você tem alguma obediência de meio período em sua vida? Às vezes Deus pode nos pedir algo e lhe daremos só parte disso. E então nós nos enganamos como Saul fez, pensando que realmente fizemos o que Deus nos pediu para fazer. E sabe, eu estou ensinando assim hoje porque eu acho que precisamos ouvir algumas dessas mensagens que nos fazem contorcer um pouquinho no assento. Sabe, Deus te ama e Ele nunca vai parar de te amar, Ele te ama incondicionalmente. Você não é salvo por suas obras, é salvo pela graça de Deus. Mas se realmente somos salvos, como nós podemos não querer servir a Deus de todo o coração? E para fazer isso, temos que aprender algumas coisas que talvez nos deixem um pouco desconfortáveis quando as ouvimos. Ele fez quase tudo que Deus lhe pediu para fazer, mas quase tudo é muito enganoso. Amém? Há outra situação na Bíblia que é muito boa para nos ensinar, que é sobre Esaú e Jacó. Jacó roubou o direito de primogenitura de Esaú. Na verdade, Esaú a vendeu por uma tigela de sopa. Mas Jacó se aproveitou dele porque esperou até que ele tivesse com muita fome e, naquele momento, ele disse de que me adianta ter o direito de primogenitura se eu morrer de fome. E eu duvido que ele morreria de fome, mas ele acabou vendendo sua primogenitura, o que fez parecia que aquilo não era importante para ele, mas, na verdade, era uma das coisas mais importantes que um filho poderia ter, porque o filho primogênito recebia uma porção dupla de toda a herança, além de receber uma bênção especial da parte do seu pai para a vida toda. E não era qualquer coisa, ele se tornava o chefe da família, então não era algo que se tomava de qualquer jeito. Bem, Jacó e Esaú eram gêmeos, mas Esaú saiu primeiro. E Jacó estava segurando o calcanhar de Esaú quando ele saiu, quase como se dissesse, você não ficará na minha frente. E assim, então, depois que ele enganou Esaú, o pai já estava velho, era hora de dar a bênção ao primogênito. Então sua mãe, que favorecia a Jacó, fez com que ele usasse uma pele de animal nos braços, porque seu irmão era um homem peludo e Jacó tinha a pele lisa e seu irmão mais pelo. E assim então ele fingiu ser Esaú e recebeu a bênção que pertencia a ele. E então, curiosamente, o pai disse, uma vez que eu dei a bênção ao seu irmão, eu não posso retirá-la mais. Uau! Aqui está o poder das palavras. Para encurtar a história, depois que o pai morreu, Jacó ficou com medo de que Esaú pudesse matá-lo, então ele fugiu. Quando você faz a coisa errada, você tem medo de ser pego, então você foge para algum lugar. Eu descobri que a maioria das pessoas fugia para o deserto, o que é interessante por si só. E ele viveu assim por muitos e muitos anos. E Esaú também, ele se tornou um grande homem e teve grandes riquezas, porque Deus também o abençoou, mas Jacó então se cansou de viver daquela forma. E me pergunto se há alguém nos assistindo que está cansado de viver do jeito que está vivendo. Quer saber, você pode mudar isso? A Bíblia diz em Gênesis 32 que
Jacó se levantou naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e os passou pelo vale de Jaboque e os enviou para o outro lado do ribeiro e também tudo o que ele tinha, e Jacó foi deixado sozinho e um homem com H maiúsculo lutou com ele a noite toda. Agora, ele havia chegado ao ponto em que pensou: eu vou perder tudo aquilo que eu tenho, a menos que eu consiga resolver essa situação com Deus. Ele enviou tudo o que ele tinha para o outro lado do ribeiro e ficou sozinho, e o anjo do Senhor veio e eles entraram numa luta aberta. E o anjo disse: deixe-me ir, pois o dia está raiando. Então Jacó lhe disse: eu não te deixarei ir, a menos que você me abençoe. Aparentemente ele conhecia a natureza de Deus e sabia que Deus era aquele que abençoava, e o que eu acho interessante sobre isso é que Deus gosta de pessoas que se recusam a desistir. Ele disse: não vou deixar você ir até que você me abençoe. Ele não merecia uma bênção, ele não deveria ter tido uma bênção, mas ele disse: agora veja, eu penso assim, eu conheço o seu caráter, Deus, eu sei que você é bom. E eu não vou deixar você ir, eu quero mudar a minha vida, e eu não vou te deixar ir até que você me abençoe. O homem com H maiúsculo, perguntou: qual é o seu nome? E em choque de alegria, sussurrando, ele disse assim: Jacó. Suplantador, conspirador, trapaceiro, vigarista. Veja, os nomes significavam muito mais para eles do que para nós. Os nomes significavam algo, e o nome Jacó significava suplantador, conspirador, trapaceiro, vigarista, e era o que ele tinha sido durante toda a sua vida. E Deus disse: o seu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, o que lutou com Deus. Porque você lutou com Deus e você achou poder diante de Deus e dos homens e prevaleceu. Eu amo isso. No entanto, Deus tocou a cavidade de sua coxa e ele mancou pelo resto da sua vida. Mas não importa, ele saiu mancando, mas com a sua bênção. Amém? Eu prefiro mancar a vida inteira do que viver uma vida de desobediência, por não estar fazendo o que Deus quer que eu faça. Então, você está pronto para dar tudo de si a Deus? Nem vou pedir que você tome uma decisão agora, acho que precisa pensar nisso. Quando se é movido pela emoção, muitos, talvez assistindo pela TV, tenham sido tocados por isso, e você pensou: sim, eu estou pronto. Bem, sabe, se você disser sim a Deus, mas não souber para o que está dizendo sim, quando você diz sim, Deus, qualquer coisa que me pedir, então eu farei, você não tem ideia do que está pedindo. Então isso é algo que você precisa pensar antes de fazer. Eu oro por todos vocês em nome de Jesus, para que vocês pensem sobre isso e que levem tudo isso a sério, e se houver alguma área em sua vida que você está se apegando, que não está deixando Deus entrar nela ainda, que você abra o coração e o deixe entrar, e que você dê a Ele tudo de si para que Ele possa lhe dar tudo dele, em nome de Jesus. Amém.